Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do Nicochete. Hoje a gente tem mais uma aulinha tutorial para que você consiga explorar o máximo possível aqui do nosso Nicochete, tá? E hoje nós vamos falar do Google Sheets. Na verdade, a gente vai explorar algumas ações ali dentro do Google Sheets, porque a integração a gente tem aí outros vídeos ensinando como integrar, tá? Bora lá para a nossa tela. Chegando aqui na nossa tela, vou dar uma passadinha rápida aqui só na questão da integração, mesmo que vocês já tenham feito isso em outras aulas, né? Você vem aqui em integrações, o Google Sheets é uma integração nativa aqui do Nicochete, você clica aqui, procura em armazenamento base de dados, Google Sheets, né? Eu já tenho aqui feito uma conexão, mas se você não tiver feito ainda, vai ter aqui a conexão para você fazer com o Google, ok? As tabelas que você criar lá dentro, toda vez que você for utilizar, é interessante que você venha aqui e adicione essa planilha aqui dentro. Então, ele já traz aqui até o ID de alguma planilha, ok? Feito isso, você já pode estar utilizando o Google Sheets dentro das suas automações, dentro dos seus fluxos de automações, tá? Então, bora lá explorar um pouco as opções, o que você consegue fazer, o que você não consegue e como você vai tratar essas informações ali quando você estiver utilizando o Google Sheets dentro das suas automações, né? Eu tenho esse fluxo aqui. Toda vez que você for usar essa integração do Google Sheets, você vai ter que ter aqui um bloco de ação, né? Então você vem aqui na parte de integrações e aqui já aparece o Google Sheets, tá? Edita aqui a ação, ok? E aí a gente vai ver aqui o que a gente consegue fazer. Ó. A gente consegue inserir uma linha lá na planilha, a gente consegue obter uma linha por valor lá na planilha, a gente consegue obter várias linhas, atualizar uma linha, inserir ou atualizar uma linha para os casos que você já tenha lá um ID. Então você quer verificar se esse ID existe, né? E caso ele não exista, você quer acrescentar alguma coisa ali dentro e criar uma linha nova, tá? Isso aqui você usa para isso, né? Você pode limpar a linha, excluir uma linha lá dentro, aliás, perdão, você pode limpar uma linha, né? Alguma informação que você colocou lá. Então, você pode buscar o ID do usuário que você colocou lá e apagar qualquer valor que tenha dentro de alguma coluna lá dentro do Google Sheets. Você pode excluir por completo uma linha e pode obter uma linha aleatória lá dentro do Google Sheets. A gente vai começar aqui, eu não vou explorar todas, vou explorar aqui apenas as principais. Eu aconselho que você teste aí bastante, porque quando a gente testa, a gente acaba aprendendo até mais, né? Vamos aqui inserir. Quando você insere, ele já te pede aqui para você buscar a planilha que você criou lá, tá? Eu estou aqui sem nenhuma planilha criada, esqueci de adicionar inclusive lá. Vou parar aqui rapidinho só para adicionar lá, tá? Voltando aqui, coloquei um nome na planilha lá. Você pode estar tentando atualizar aqui, mas na maioria das vezes essa atualização ela não vai buscar em tempo real aqui o nome da planilha. Então, o que eu recomendo? Você vem aqui, ó, atualiza a página toda, que ele vai, assim que atualizar, vai trazer essas informações da integração, tá? Atualizei aqui a página, aproveitei e fui lá nas integrações, como eu disse, adicionei a planilha lá. Se você não adicionar, ela não vai aparecer aqui para você, tá? Então, se você fizer igual eu fiz, não esqueça de adicionar lá, ok? Vamos aqui de novo, editar, inserir uma linha. Agora ela já vai aparecer aqui, tá? Porque eu atualizei a página. E agora ela já vai aparecer. Vamos ver aqui. Aula Google Sheets. Pronto, perfeito. Quando eu cliquei aqui, ele me dá a página, né, que eu quero fazer essa adição, alteração, né? Posição para inserir seria se você quer que a informação ela seja inserida no final, né, no caso na ordem
crescente, 1, 2, 3, 4, 17, ou se você quer que ela sempre adicione no topo da linha ali em cima, então ela vai descer toda a planilha e adicionar uma linha no topo, tá? Você usa da forma que você quiser, ok? E ele me dá os campos aqui para eu adicionar através de uma variável. Então, user ID, eu sempre vou usar aqui o user ID porque é mais fácil para a gente estar manipulando, caso a gente precise depois tá buscando esse usuário, ok? E esse user ID ou vai ser um código único do usuário, ou vai ser, por exemplo, um número de telefone do usuário que você pode estar buscando ali também. Claro que você pode estar colocando a informação que você quiser como ID do usuário, o número do CPF dele, algum número que ele consiga depois, por exemplo, através da sua automação, tá fazendo essa pesquisa para buscar alguma coisa, algum agendamento, alguma coisa que você tenha colocado ali dentro, alguma informação importante, tá? Coloquei aqui o username, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar o username não, vou colocar o first name, que aí ela vai preencher lá, ok? Nesse caso aqui a gente está inserindo, né? Então, na hora que o lead passar aqui dentro desse bloco lá na sua automação, ele já vai inserir uma linha lá na planilha. Eu vou abrir aqui, ele vai parar aqui, quando ele parar a gente vai notar que ele adicionou aqui o user ID e o username, o first name desse usuário aqui que é o webchat, tá? Por isso que foi lá em códigos, ok? Vou fazer uma outra ação aqui para vocês entenderem de buscar obter aquela linha, né? Obter linha por valor. Então, eu tenho aqui aula Google Sheets, ok? Página 1. E aqui aparece esse filtro para a gente conseguir encontrar aquela linha lá dentro da nossa planilha. Então, eu vou adicionar um filtro, tá? E aí você escolhe por qual dado você quer filtrar, ok? Vamos filtrar aqui pelo username, que no nosso caso vai ser mais seguro, porque toda vez que eu abro aquela janelinha é possível que o user ID ele acabe alterando e a gente não consiga encontrar nada, né? Então, vamos colocar aqui pelo username, e eu vou buscar aqui first name. Ou melhor, aqui eu posso colocar uma variável, né? First name, e aí o que eu estou fazendo? Ele só vai trazer se a coluna lá da planilha que eu selecionei, ela for o first name, mas aqui você pode mudar também o operador, como não é, contém, não contém, começa com, maior que, menor que, né? Está vazio ou tem algum valor, então você pode mudar o operador de acordo com o filtro que você quiser aqui. E aí se você marcar que é o sensível, a maiúsculo e minúsculo, então ela tem que estar exatamente daquela forma, senão ela não vai encontrar. Então a gente não marca porque a gente encontra qualquer referência através desse nome aqui, tá? No caso, o fish name, o ideal é que você filtre pelo ID do usuário, que é um ID único, para não vir mais de uma opção. E aqui eu posso fazer outros filtros, inclusive eu posso mudar aqui também para filtro AND ou filtro OR, né, que é qualquer um dos filtros que eu colocar aqui. Então, se ele não encontrar, por exemplo, a referência no username, mas ele encontrar a referência no user ID, ele vai trazer da mesma forma, tá? Mas só se eu colocar aqui embaixo. Se eu colocar aqui em cima, eu colocar mais de um filtro, tem que bater exatamente nos dois campos para que ele consiga trazer, ok? Aqui você consegue ordenar a coluna, você pode ordenar pelo ID, na ordem crescente ou decrescente, ou pelo nome na ordem alfabética ou não, vai dar no mesmo, ok? E aqui, caso você queira retornar todas as colunas, você pode deixar em branco que ele vai retornar, mas caso você queira retornar apenas uma coluna, você marca aqui qual é a coluna que você quer retornar, que vai dar tudo certo. Aqui a gente não vai pré-visualizar, porque a gente está usando uma variável aqui, mas caso você queira pré-visualizar só para teste, é só você substituir a variável pelo algum nome que você saiba que tem lá dentro, só para fazer um teste mesmo, tá? E aqui eu posso salvar no retorno o ID do usuário, vou até colocar aqui diferente do ID user normal, só para a gente ver que quando retorna, ela já vai preencher outra variável, né? Salvar aqui em texto e eu vou colocar aqui nome completo, usar essa variável aqui. Se você quiser retornar o número da linha, é só você marcar aqui
mas aí você vai ter que colocar aqui para buscar, né? Eu não vou buscar aqui tudo, só o nome, não, vou buscar tudo, todas as informações no JSON, ok? Vai vir até esse row index aqui. Vou salvar. Pronto. Aqui eu já estou buscando as informações e como você viu, como eu estou buscando uma linha, ele já permite que você salve direto dentro da variável. Vou fazer um teste aqui, ok? Vou visualizar, vamos ver se ele vai buscar pelo nome. A gente vai saber por que vai preencher aquelas duas variáveis. Aqui, pronto. Vou aqui no live chat, nem vou colocar uma mensagem ali para teste. E aí, na hora que eu venho aqui nas variáveis para verificar, ó, eu tenho aqui, cadê? Nome completo, que foi a variável que eu coloquei lá, né, para a gente buscar, que é o guest. E aí eu tenho aqui também a outra variável, ID usuário, que foi a variável que eu criei, que veio também o ID do usuário. Tá vendo? Se você pode ver, é igual aqui o ID do usuário nosso, ok? E o nome completo é o mesmo aqui que o primeiro nome, que foi o que eu coloquei lá dentro da variável quando a gente inseriu lá, ok? E adicionar aqui, vamos obter uma coisa que a gente usa muito. Atualizar é a mesma coisa de você obter ali a linha por um valor, que você vai ter que fazer o filtro, você filtra também pelo ID do usuário, e aí você faz a atualização do campo, tá? Vou só abrir aqui para vocês verem, mas a gente não vai usar ela agora não, tá? Vou buscar aqui. A gente vai fazer um pouco mais importante, ó. Você faz o filtro, né? E aí você marca aqui qual é o campo que você quer atualizar lá dentro da planilha. Se eu quisesse atualizar aqui o nome do usuário, eu já deixava marcado. Se eu quisesse atualizar tudo, eu marcava tudo, ok? Lembrando que você precisa fazer o filtro com o ID do usuário para que você consiga identificar lá qual é a linha que você quer fazer a alteração, tá? Inserir ou atualizar, você vai também fazer quase da mesma forma. Vou vir aqui, página. Você coloca o filtro através do ID do usuário para você verificar se existe ou não, tá? E aí, se existir, você consegue atualizar o campo lá dentro. E se não existir, você consegue adicionar. Mas é interessante que você marque aqui as duas opções, porque se não existir, você consegue enviar, por exemplo, novamente o user ID e o first name lá para dentro da nossa planilha. Vamos fazer um teste aqui rapidinho? Vou colocar aqui, ó, Bruno Keller. O user ID a gente vai tentar usar o mesmo lá, que já foi, né? Vou filtrar aqui, ó, user ID é igual a user ID. Vamos ver se ele vai alterar lá para Bruno Keller. Salvar. Vamos aqui visualizar rapidinho. Na hora que parar aqui, bora lá na planilha. Vamos ver se ele vai. Pronto, tá vendo que ele atualizou, ele não adicionou uma nova planilha, pegou pelo ID do usuário e só trocou o nome aqui dentro. Ok, agora vamos fazer aqui uma ação que eu acho que é importante, que a gente usa bastante aqui dentro, que é buscar alguma informação lá dentro, né? E você tem duas formas, que é obter uma linha por valor, que é fácil de utilizar, porque ele já preenche direto na variável que você quer. Nós vamos aqui utilizar o obter várias linhas por valor, porque a gente precisa fazer uma tratativa antes, que é com JavaScript, para você fazer um parse ali e conseguir mapear depois essas informações, porque ela vem no formato JSON, tá? Eu não vou explicar aqui para vocês como que você limpa uma linha e como você exclui ou obtém uma linha aleatória, porque é muito fácil de utilizar. Você vai utilizar o filtro da mesma forma que você faz para atualizar ou inserir uma linha, ou para atualizar uma linha, ou para obter um valor aqui, tá? Muito fácil de usar. Obter várias linhas, né? Você vem aqui, vou colocar a nossa planilha aqui novamente, vou escolher aqui a página, tá? E aí eu posso fazer um filtro, tá? Mas antes eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui o mesmo
o mesmo ID do usuário. Eu vou colocar aqui o nome diferente. E agora eu vou buscar aqui pelo ID do usuário, user ID, ok? Vem cá, salvo. Já fiz o filtro, então eu vou buscar referente a esse filtro. Se você quiser trazer todas as linhas sem filtro nenhum, é só você colocar aqui. Mas caso você queira trazer alguma informação específica, você pode estar colocando os filtros aqui dentro. E inclusive, se você tiver, por exemplo, uma lista de produtos, você pode botar aqui as variáveis que você quer tentar buscar. Recomendo que você não use aqui, porque, por exemplo, se nessas variáveis que você colocar aqui vier uma vazia, e se você coloca aqui para atender todas as condições, e lá tiver o valor nessa variável, ela não vai conseguir trazer. Então, quando você for fazer esse tipo de busca, você busca por aqui, ó, né? Que aí você traz todas que batem com aquilo que você colocou, mesmo se uma das variáveis estiver vazia. E aí, se vier outros produtos ou outras informações, você consegue fazer um filtro depois dessas informações, ou através de um JavaScript, ou através ali de uma IA paralela para fazer o filtro ali dentro para você ir retornar apenas o que você quer, ok? Vou colocar aqui para retornar User ID, ele vai me trazer todos os campos que tem com o User ID que bate lá com o do usuário, ok? Eu posso aqui ordenar a coluna também, selecionar as colunas de retorno, eu vou selecionar aqui só para retornar o username, mas se eu quisesse aqui eu poderia colocar todos, ou melhor, deixar em branco para retornar todos, ok? Mas aí, caso você não queira poluir, por exemplo, tem várias informações que eu não quero, você seleciona apenas aquelas que você quer retornar. E aqui você define a quantidade de linhas que você quer retornar, você pode colocar aqui até 100. Muito cuidado, porque se você tiver muita informação na planilha, o JSON dentro, a variável JSON dentro do Nicochat, ela comporta o máximo de 20.000 caracteres. Se ultrapassar essa quantidade, você não vai conseguir ter retorno, tá? Vou colocar aqui para retornar 10, mas você vai ver que ele vai retornar apenas as 3 linhas que tem lá que bate, né? Vou colocar aqui, ó, variável diferente, formato JSON, e vou salvar, ok? Antes de qualquer coisa, a gente já vai fazer uma tratativa aqui, que é o que vocês podem fazer para estar fazendo um parse nessas informações, já que ela vem no formato JSON. Mas antes, vamos fazer um teste, antes de fazer esse parse, só para você ver o formato realmente que vem, tá? Terminou aqui, se a gente for aqui no live chat, deixa eu atualizar aqui o campo, você vai ver que vai ter a variável aqui, aula Google Sheets, e aqui, ó, todas as linhas que tem o ID igual lá, o ID do usuário, e aí ele traz aqui os valores diferentes, então ele vem nesse formato. Vou até copiar aqui esse exemplo, e aí agora a gente vai ver como que a gente faz essa tratativa aqui dentro para a gente fazer a separação daqueles valores. Você pode vir aqui com a ação JavaScript, né? E aí você coloca aqui o que você quer fazer, você coloca aqui o campo que você quer fazer essa ação, né? Que é aula sheets. Ele vai me dar aqui até um valor, que são os sem valor na verdade, ele vai me dar um array, né, dos campos das colunas que tem lá. Se você quiser fazer o teste por esse aqui, você pode copiar, mas como a gente já fez o teste lá e eu já copiei lá, né, a gente vai fazer o teste com os valores de lá. É importante que você marque aqui, ó, a primeira para vir tudo, ok? E aí eu vou colocar o meu teste aqui, que foi o teste que eu fiz. E aqui, ó, como é um parse, eu não vou gerar com IA. Eu vou colocar aqui já, return, ponto, parse. Eu coloco aqui o nome da variável, da string, né? Eu vou vir aqui, teste, pronto. Ele já pegou aqui o meu JSON, né? E a gente já consegue mapear individualmente aqui as informações que você consegue trazer, né? Você pode mapear aqui Bruno Keller como first name. Vamos ver se vai dar certo. Ok, salva, salva.
Publiquei aqui, vamos fazer mais um testezinho. Se atualizou. Bruno Keller. Deixa eu ver se atualizou aqui. Aqui, ó. Primeiro nome, first name, Bruno Keller. Provavelmente, se eu atualizar a página, vamos dar uma olhada aqui, esse guest vai sumir e vai aparecer o meu nome ali. Aqui, ó. Como vocês podem ver, quando eu atualizei aqui, como eu fiz a atualização do campo first name, o ID do usuário é o mesmo, né? E aí ele atualizou da forma aqui que a gente fez dentro do fluxo para separar aqueles dados que vêm do retorno da planilha, tá? Então, espero que você tenha gostado dessas aulas. É uma aula prática, porque tem muita gente que ainda é iniciante, que ainda tem dúvidas de como usar essa integração do Google Sheets, tá? Não esqueça de compartilhar com aquela pessoa que você acha que precisa dessa informação, ligar o sininho de notificação, para você ficar atento aí com os próximos vídeos aqui do canal. Até mais!